Eu gostaria de trazer para vocês hoje uma novidade legislativa bastante recente, que é a Lei Mariana Ferrer, a Lei 14.245, publicada no Diário Oficial no dia 22 de novembro de 2021. E que lei é essa? Tá, essa lei, pessoal, ela altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Juizados Especiais para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo. Então, essa lei ela é editada no contexto ou após a divulgação pelo site Intercept de trechos da audiência de instrução que julgava um possível delito de estupro ocorrido em Santa Catarina, que tinha como vítima Mariana Ferrer, tá? Durante a instrução, segundo o site Intercept, o advogado de defesa teria, então, de alguma forma, constrangido a vítima ao fazer insinuações, afirmações, ao apresentar imagens, fotos extraídas ali de suas redes sociais, que atentava contra a dignidade da vítima, tá? Então, ele afirmava que a vítima tinha umas fotos chamativas, enfim. São todas situações que atentam, revitimizam aquelas vítimas de crimes contra a dignidade sexual, certo? Então, após a repercussão dessa reportagem, o Congresso Nacional aprovou a citada lei, que ela traz então uma causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo e também altera as audiências de instrução e julgamento tanto no processo comum ordinário como no procedimento especial do Tribunal do Júri, determinando que o juiz ele deve intervir para proteger a vítima, tá? Porque na divulgação dos trechos da audiência, tá? Segundo o site Intercept, o juiz teria sido omisso em coibir esses atos praticados pelo advogado de defesa, certo? A lei ela altera então o tipo penal, ela traz o parágrafo único no tipo penal de coação no curso do processo. E o que é essa tal coação no curso do processo? Coação no curso do processo é quando alguém utiliza de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade. Então aqui pode ser contra o delegado de polícia que está presidindo a investigação, contra o promotor, contra o juiz, contra a parte, ou seja, tenta intimidar uma testemunha, a própria vítima, corréu ou qualquer pessoa com o intuito de favorecer interesse próprio ou alheio. Então, sei lá, pode ser inclusive o advogado de defesa que determine ou ele mesmo utiliza de violência ou grave ameaça com o intuito de favorecer o seu cliente, tá? Então esse crime pode ser inclusive praticado pela defesa, pode ser praticado pelo réu que tenta intimidar uma testemunha ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Então não precisa ser processo criminal, pode ser processo civil, processo administrativo ou mesmo em juízo arbitral. Então alguém que tente coagir o perito também incorreria nessa coação no curso do processo. Então, apesar do tipo falar em processo, não necessariamente precisa ser processo, pode ser na fase de investigação, então no procedimento administrativo que é o inquérito policial. E a lei ela traz então, ela acrescenta o parágrafo único.
A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Então, se alguém é réu em um processo que investiga um delito de estupro, por exemplo, e ele coagir, usar de violência contra testemunhas, vítimas, as autoridades ali, delegado, promotor, juiz, perito, qualquer dessas pessoas, ele terá então a pena aumentada, ou seja, nós temos o delito de coação no curso do processo majorado com aumento de pena de 1/3 até a metade, tá ok? Então essa é a primeira alteração trazida pela Lei Mariana Ferrer, artigo 400-A no Código de Processo Penal. Então agora a alteração é no Código de Processo Penal. Artigo 400-A diz: na audiência de instrução e julgamento e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas as seguintes condutas: a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração dos autos, utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Em resumo, pessoal, na audiência de instrução, o juiz deverá zelar pelo fiel cumprimento ali das normas morais, éticas, tá? Então, caso haja ali um excesso de linguagem por parte de algum advogado, do promotor, de testemunhas ou mesmo do réu, ele deve coibir esse tipo de conduta, não podendo haver manifestações sobre circunstâncias alheias aos fatos. Então, a conduta da vítima, se ela postava fotos sexy nas redes sociais, se ela fazia qualquer outro tipo de situações, não cabe às partes entrar nessa situação, a menos, óbvio, que isso interesse de fato ao deslinde do feito. Então, tá? Não cabe, então, manifestações sobre a vida particular, pessoal da vítima, tá? Ou mesmo de testemunhas, cabendo ao juiz coibir esse tipo de situações. Então, caso alguém comece a trazer essas situações, o juiz deverá interrompê-lo e adverti-lo das penalidades que ele pode sofrer, ou seja, responsabilidade civil, penal ou administrativa, tá ok? Então, essa é uma inovação que trouxe um acréscimo do artigo 400-A do Código de Processo Penal. Essa audiência ela se refere ao procedimento ordinário, tá ok? Comum ordinário. Veremos no próximo tópico esse mesmo texto, porém agora trazido no contexto do tribunal do júri. E aqui, pessoal, é mais uma alteração, que é o acréscimo do artigo 474-A no Código de Processo Penal. O texto é praticamente o mesmo, a única diferença é que nesse caso é durante o contexto do tribunal do júri. Então, durante a instrução em plenário, ou seja, está dizendo que durante a instrução no plenário do júri, cabe ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedada a mesma situação, manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração dos autos, utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Também temos aqui o acréscimo do artigo 81 na Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que vai trazer a mesma coisa durante a audiência, ou seja, numa audiência no juizado especial,
todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedada a mesma situação. Tá? Óbvio, naquelas audiências de conciliação, eu entendo que caberá ao conciliador garantir o cumprimento no disposto. Então, sob pena de responder, então, responsabilização penal, civil e administrativa. A ideia aqui, pessoal, é aquilo que já era de alguma forma aplicado, que é você garantir o respeito, a dignidade a todas as partes incluídas ali no processo. Mas, infelizmente, alguns atores, alguns juízes acabavam se omitindo, tá? E permitindo que essas situações ocorriam. E aí essa lei veio para reforçar isso, tá? Então, basicamente é isso que a lei Mariana Ferrer alterou na legislação pátria. E peço aí a vocês, sigam o canal, curtam, compartilham, se inscrevam no canal, tá? Deixe aí alguma dúvida, algum comentário e vou trazer outros vídeos trazendo aí novidades.